Boa tarde a todos, bem-vindos ao webinar organizado pela Delegação de Vila Nova de Famalicão da Ordem dos Advogados, subsidiado ao tema Julgados de Paz versus os Tribunais Judiciais, as diferenças de organização e tramitação pessoal. Hoje contamos com a honrosa colaboração e apoio do Sr. Paulo Miguel Cortesão, solicitador e agente de execução, mestre em solicitadoria pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto. Delegado Conselheiro da Maia da OSAI e, muito recentemente, e meus parabéns, vogal do Conselho Regional do Porto da OSAI também. Contamos também com a nossa colega, a doutora Ana Sofia Pires, licenciada em Direito pela Universidade Portugalense Infante Henrique, pós-graduada em Ciências Jurídico-Empresariais pela Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa, trabalhou na Sociedade de Advogados Jardim, Sampaio e Caldas Associados entre 1999 e 2001. Mais recentemente, exerce a advocacia, escritório próprio na Maia, com a nossa colega também, a doutora Alexandra Ruano de Castro. O mote para este webinar teve origem neste livro, lançado pelo Sr. Paulo Miguel Cortesão, e ele vai me permitir que eu o leia, porque eu acho que está perfeita a súmula daquilo que nós vamos falar e da importância de organizar um webinar sobre este tema. Sendo o direito à justiça um direito fundamental, o mesmo só se concretiza se a justiça for feita de uma forma eficaz, com resultados em prazos considerados razoáveis. Para o efeito, os sistemas extrajudiciais de justiça, onde se enquadram os julgados de paz, desempenham um importante papel. Quando falamos em meios extrajudiciais da justiça, o que pretendemos realçar é que se trata de meios diferentes dos meios comuns, como os tribunais judiciais, mas que visam atingir o mesmo objetivo, a justiça. Exatamente sobre isso, pela importância também aprendemos a recorrer a outros meios, descobrimos quais são as vantagens e as desvantagens, e até a doutora Ana Sofia vai nos ajudar a desconstruir um bocadinho, às vezes, o mito do recurso a estas figuras e da dificuldade que um advogado tem em recorrer a um julgado de paz, é que a delegação teve a ideia de organizar este webinar e, desde já, uma vez mais, nosso muito obrigada pela vossa colaboração. Sugiro começarmos pelo Dr. Paulo Cortesão, depois passando para a doutora Ana Sofia, que nos vai dar a sua experiência, vai relatar um bocadinho da sua experiência prática de trabalho junto dos julgados de paz, e depois abrimos um espaço para os colegas que queiram colocar questões. Pedia que as colocassem no campo questions and answers para ser mais fácil a organização da colocação, a sistematização das questões. Posto isto, Dr. Paulo Cortesão, a palavra é sua. Muito obrigado. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Quero agradecer o convite que me foi endereçado pela delegação de Vila Nova de Famalicão da Ordem dos Advogados. Cumprimentar também a doutora Vida Oliveira, a doutora Ana Sofia Pires e todos aqueles que nos ouvem, senhoras e senhores advogados. É um gosto enorme poder participar neste webinar subordinado a este tema dos julgados de paz. Muito obrigado. O tema, os julgados de paz versus tribunais judiciais, as diferenças de organização e tramitação processual, constitui, como a doutora Miriam Soares teve a oportunidade de referir, o título do livro que eu lancei, publiquei em 2020, que antes de ser livro, foi e é o meu trabalho de projeto avançado, vulgo tese de mestrado. O objetivo aqui não será expor de uma forma exaustiva, portanto, todo o conteúdo do livro. Eu vou fazer uma apresentação da forma como o mesmo está estruturado, em termos de títulos, subtítulos, conforme a estruturação do mesmo. O livro está dividido fundamentalmente em três capítulos. O primeiro capítulo, subordinado, portanto, dedicado à noção dos julgados de paz, que vem mencionada no artigo 209, número 2 da Constituição da República Portuguesa.
O objetivo com a criação dos julgados de paz, que é combater a excessiva morosidade do sistema judicial tradicional, e também neste mesmo capítulo é feita uma alusão histórica à evolução dos julgados de paz, que desde logo, as primeiras referências, desde logo no Código Visigótico, nas ordenações afonsinas, na Constituição de 1822, na Carta Constitucional de 1826, na Constituição de 1838, na Constituição da República de 1911, no Estatuto Judiciário de 1928, na Constituição da República de 1933, no Estatuto Judiciário de 1944, no Estatuto Judiciário de 1962, na Constituição de 1976, na Lei 82/77 de 6 de dezembro, na Revisão Constitucional de 1989, na Revisão Constitucional de 1997, e mais recentemente foi publicado, isto já com 20 anos, sujeito a uma alteração em 2013. Ela surgiu foi publicada a Lei 78/2001, alterada pela Lei 54/2013, de 31 de julho, que é a lei que está em vigor e que regula o funcionamento dos julgados de paz. Este é o primeiro capítulo dedicado a estas noções gerais, evolução histórica. No segundo capítulo dedico o estudo, portanto, dos julgados de paz naquilo que diz respeito à sua orgânica, ao modo de funcionamento. Desde logo, nos julgados de paz temos um serviço de atendimento, temos um serviço de apoio administrativo, um serviço de mediação, temos o juiz de paz e o conselho dos julgados de paz. Nos tribunais judiciais temos o magistrado judicial, o magistrado do Ministério Público, os funcionários judiciais, o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público. No segundo capítulo, terminando, portanto, a exposição da orgânica de um e outro, estabeleço as diferenças com o recurso a um quadro comparativo das diferenças de organização entre julgados de paz e tribunais judiciais. Desde logo, na intervenção do magistrado do Ministério Público, no papel do mandatário, na composição do próprio tribunal, na coordenação, no horário de funcionamento, terminando depois este capítulo com a tal tabela comparativa, resumo comparativa, e também lançando aqui não tanto uma questão polémica, mas uma questão que obriga aqui a alguma reflexão, que diz respeito ao percebermos, debatermos se o recurso aos julgados de paz é um recurso obrigatório ou alternativo. Fiz aqui a minha reflexão, a minha opinião no livro, no fim do segundo capítulo. O terceiro capítulo diz respeito à tramitação do processo nos julgados de paz e nos tribunais judiciais, que é substancialmente diferente, em vários aspectos, desde logo na fase inicial, nos articulados, na fase da mediação, na fase intermédia, na fase do julgamento, no recurso e na execução, as próprias partes no processo, a competência, o objeto do processo e o regime das custas processuais, assim como a estratégia processual. Desde logo nos julgados de paz, as partes comparecem pessoalmente sem necessidade de mandatário, sendo elas próprias ouvidas. Nos tribunais judiciais, as partes só intervêm por meio dos seus mandatários, exceto nas declarações de parte ou no depoimento de parte. Os julgados de paz só são competentes nas ações lucrativas limitadas ao valor de 15.000 euros. Estes 15.000 euros este valor foi alterado com a publicação da Lei 54 de 2013, que alterou a Lei 78 de 2001. Os tribunais judiciais são competentes em relação a todas as matérias de natureza civil e sem limite de valor. Os julgados de paz não têm competência executiva, já os tribunais judiciais têm competência executiva. Os julgados de paz não têm competência quanto a recursos, os tribunais judiciais têm competência quanto a recursos. Os julgados de paz centram-se no objeto do processo, mas na mediação a discussão pode ultrapassar o próprio objeto, enquanto nos tribunais judiciais centram-se única e simplesmente no objeto do processo.
Nos julgados de paz não há lugar à entrega de duplicados legais. Nos tribunais judiciais exigirá a entrega de duplicados legais quando os articulados sejam apresentados por uma das formas previstas na linha A e B do número 7 do artigo 144. Nos julgados de paz, a distribuição dos processos é feita por meios informáticos. Nos tribunais judiciais, o processo é apresentado à distribuição, feita de forma sequencial, segundo as espécies, de forma automática e diária. Nos julgados de paz, a citação é pessoal, não há citação edital, mas é nomeado um defensor oficioso caso se justifique. Nos tribunais judiciais, a citação é pessoal e edital. Nos julgados de paz, no julgamento, podem ser abordadas outras matérias não incluídas no objeto do processo. Nos tribunais judiciais só podem serem abordadas as matérias constantes do objeto do processo. Nos julgados de paz, a sentença é proferida na audiência de julgamento e notificada às partes antes do encerramento. Nos tribunais judiciais, a sentença é proferida nos 30 dias após o encerramento da audiência final. Nos julgados de paz, é devida uma única taxa de justiça, taxa única, de 70 euros, pode ser reduzida para 50 se o processo terminar por acordo em sede de mediação. Nos tribunais judiciais, a taxa de justiça devida varia consoante o valor da causa, a complexidade e tem por base a unidade de conta processual, que neste momento se fixa em 102 euros. Os julgados de paz são orientados pela ação comunicativa, enquanto que os tribunais judiciais são orientados pela ação estratégica. As partes têm um papel ativo na resolução do conflito, no âmbito dos julgados de paz. As partes não têm um papel ativo na resolução do conflito dos tribunais judiciais. Os articulados nos julgados de paz resumem-se ao requerimento inicial e contestação e reconvenção em duas situações excepcionais. Nos tribunais judiciais, os articulados, nos articulados temos a petição inicial, a contestação, a réplica e a reconvenção. Existe um serviço de mediação nos julgados de paz, nos tribunais judiciais não existe um serviço de mediação. O requerimento pode ser apresentado por escrito ou oralmente, tendo neste último caso ser repetido escrito pelo funcionário em formulário próprio, no âmbito dos julgados de paz. Nos tribunais judiciais já não será assim. A petição inicial deve ser sempre apresentada por escrito. No fundo, esta é a estruturação do livro. Procurei que tivesse uma linguagem jurídica acessível. Portanto, como disse no início, a minha tese de mestrado, que foi publicada em 2017, entretanto foi revista e atualizada toda a legislação, e portanto deu origem a este livro, com este conteúdo, com esta estruturação, não sendo muito exaustivo, mas lançando aqui eventualmente questões que depois poderão colocar no final da exposição e que estarei a expor para esclarecer qualquer questão que queiram ver debatida. Muito obrigado. Doutor Paulo, muito obrigada. Passamos então aqui para a doutora Ana Sofia, que nos vai contar também e falar um bocadinho da sua experiência enquanto advogada, que recorre ou já recorreu aos julgados de paz, as vantagens, desconstruir um bocadinho esta questão da informalidade, até do acesso, até que ponto é que a mediação pode ou não ser interessante e um fator atrativo para começarmos a pensar de facto no meio de resolução alternativa do litígio. Doutora? Muito obrigada. Obrigada também pelo convite que me foi dirigido, portanto, esperando corresponder às expectativas e poder de facto contribuir de alguma forma com a experiência, que nunca é muita, não é? Porque até precisamos constantemente a aprender e as coisas estão constantemente a mudar, mas eu penso, e penso isso desde o início, que de facto a criação dos julgados de paz foi sem dúvida uma ideia que me pareceu de início, além da arrojada, pareceu-me importante e que pudesse de alguma forma vir descongestionar
o nosso sistema judicial, que, como sabemos, está assoberbado de trabalho, está atolhado de processos, mais ainda agora porque tivemos aqui atrasos substanciais causados por estes 2 anos de pandemia, que trouxeram atrasos enormes, e sabemos o que é que já existia para trás, não é? Esses atrasos já existiam e, de facto, acabaram por aumentar e por se acumularem serviços que vieram, sem dúvida nenhuma, causar grandes constrangimentos a todos. E isto porquê? Em primeiro lugar, porque eu acho que, de facto, estamos ou teremos que caminhar para uma situação em que, obviamente, nós temos que ter todos os formalismos necessários da lei, que a lei impõe, como é óbvio, e que são necessários, sem dúvida nenhuma, mas temos que começar também a poder optar por outros meios que nos permitam ir também um bocadinho mais de encontro ao próprio cliente ou ao tipo de cliente, não é? Isto porque nós sabemos perfeitamente, e todos nós, nos nossos escritórios, temos diversas situações para resolver no dia a dia, e sabemos que temos pessoas que estão devidamente informadas e que conseguem compreender com facilidade aquilo que lhes explicamos relativamente aos processos, às fases processuais, à tramitação, obviamente tentando sempre recorrer a uma linguagem mais simplista e que lhes permita, de facto, perceberem as diversas fases pelas quais vão ter que passar até à resolução do litígio, da situação que nos trazem para resolvermos, mas há também outros clientes que não terão essa facilidade de percepção da mesma forma, e, portanto, os julgados de paz, eu penso que são, de facto, uma instância que permite criar uma maior proximidade com o cidadão normal, com o cidadão comum, que permite que, inclusivamente, nos dias de hoje, as pessoas consigam ter um acesso à justiça que, se calhar, muitos deles não conseguem fazê-lo junto dos tribunais judiciais, porque convenhamos que hoje em dia, efetivamente, recorrer à justiça é quase um luxo, porque as taxas de justiça são elevadíssimas e, portanto, nem toda a gente tem, efetivamente, acesso a poder fazer valer os seus direitos por essa via. E mesmo, há pouco falámos da questão do apoio judiciário, mesmo existindo o benefício do apoio judiciário, porque sabemos perfeitamente e vemos diversas vezes circunstâncias dessas em que há pessoas que estão ali no limbo e em que, se calhar, às vezes, por uma diferença de meia dúzia de euros, já não têm acesso ao apoio judiciário, mas na realidade também não têm dinheiro para aceder ao Tribunal Judicial e para pagar as custas, ainda que o façam de uma forma faseada. Portanto, a grande vantagem, desde logo, do julgado de paz, a meu ver, e em situações destas, de ações de menor valor, de questões, eu não digo de menor importância, porque se calhar aquilo que terá pouca importância para mim, para o cliente, porque a vejo como uma situação normal do dia a dia, para o cliente aquilo é um problema enorme, mas, pronto, em situações realmente menores, podem realmente ser submetidas ao julgado de paz, e com uma taxa única de 70 euros se consegue, se calhar, resolver um problema em 6, 7 meses, um ano que seja, e que, se calhar, com uma quantia muito mais elevada no que diz respeito à taxa de justiça inicial e eventuais incidentes que possam vir a existir pelo meio e com uma morosidade muito maior, efetivamente, vamos demorar mais, vamos gastar mais dinheiro, ou seja, nós não, o cliente, obviamente, vamos no fundo pôr o cliente a gastar mais dinheiro.
É certo que se calhar, e aí não digo se calhar, digo com alguma certeza, até de algumas conversas tidas com outros colegas, eu acho que nos dias de hoje o julgado de paz ainda é visto como uma instância de menor importância, uma instância à qual se calhar ainda não, pronto, as pessoas não conseguem ainda reconhecer-lhe a verdadeira dignidade de uma entidade que visa efetivamente aplicar a justiça, que visa resolver um conflito. Isto realmente já em conversa com vários colegas diziam, mas olha, eu nunca recorri aos julgados, nunca recorri ao julgado de paz, nem sei como é que aquilo funciona. A verdade é que eu acho que aquilo poderá funcionar, o julgado poderá funcionar bem. Tem que haver, a meu ver, algum investimento em algumas áreas para que possa funcionar melhor e para que possa, inclusivamente, se calhar, ter um maior número de processos para resolver em tempo útil, nomeadamente no que diz respeito portanto, aos funcionários. Portanto, penso que será necessário investir nessa área, é necessário que haja mais funcionários, que haja se calhar um maior grau de formação, mais meios técnicos, que me parece que em muitos deles não existirá ainda. E daí que se calhar há um ou outro colega que até recorreram uma outra vez e não ficaram tão bem impressionados e acabaram por não voltar. Agora, há situações, em termos, portanto, questões de litígio, que me parece que faz todo sentido que se recorra aos julgados de paz. Eu durante cerca de 13, 14 anos, mais ou menos, trabalhei muito com algumas empresas de administração de condomínios. E quem trabalha nesta área, ou quem trabalhou nesta área, sabe que muitas vezes os condomínios ou as administrações não funcionarão da melhor forma e muitas vezes as atas não estão feitas devidamente, não preenchem os requisitos todos que devem preencher, inclusivamente para poderem configurar um título executivo, ou eventualmente até estarão bem feitas e até poderiam configurar um título executivo, mas o condomínio tem falta de liquidez e, portanto, não pode recorrer no imediato a uma execução porque tem muito mais custos. Isto sem desprimor aqui para os senhores agentes de execução, por quem eu tenho o maior respeito e, como é evidente, eu e todos recorremos muito a eles nesta área executiva, como é óbvio. Agora, o que aconteceu efetivamente ao longo de alguns anos e nesse trabalho que fui desenvolvendo com algumas empresas de administração de condomínios é que às vezes há pequenas querelas ou questões pequeninas entre condóminos, ou entre condóminos e o administrador, a questão das prestações de contas, a questão às vezes do problema dos ruídos no edifício, as próprias cobranças de cotas, porque realmente às vezes estamos a falar de valores que são valores pequenos, ainda que lhe acumulando os juros e as eventuais penalidades, mas que são valores pequenos e que se justifica o recurso ao julgado de paz, porque efetivamente com uma pequena taxa nós acabamos por conseguir resolver o problema. E sem dúvida nenhuma, aí sim, pela experiência que tive, conseguimos resolver o problema de uma forma mais rápida. E isto porque não só pela questão da mediação, que é de facto, que me parece de facto uma figura muito importante dentro do julgado de paz, porque de facto o mediador tem ali um papel importante. Às vezes o advogado de uma outra parte, para as partes em si, é visto como o inimigo. E, portanto, o mediador está ali numa posição muito neutral. O mediador é uma pessoa absolutamente imparcial e que está ali com o único objetivo de ajudar a solucionar um problema, de permitir às partes, inclusivamente, que consigam manter um diálogo entre elas, que consigam racionalizar o problema, às vezes abstraindo-se um bocadinho das emoções que estão à flor da pele, para chegarem a um consenso. Já tive situações
muito relacionadas com os condomínios, em que efetivamente os mediadores tiveram um papel extremamente importante e conseguiram que as partes vissem, olhassem para a perspectiva do outro de uma forma diferente e que se chegasse ali a um consenso e que de facto acabou por se chegar e se resolver. E numa sessão conseguiu-se chegar a um entendimento. O mediador redige o acordo no ato que é levado ao Sr. Juiz de Paz para a respectiva homologação e pronto, e temos um acordo feito, sendo certo que é evidente que se por algum motivo não for cumprido, teremos que o executar e aí pronto, acho que será uma falha ou será algo que poderia vir a mudar no que diz respeito à legislação dos julgados, aí sim teremos que recorrer aos tribunais judiciais para executar as decisões. Portanto, é uma pena que eles próprios não possam executar as decisões, porque se calhar com a mesma celeridade com que nós conseguiremos resolver uma ação declarativa que até nem chegou ao fim porque se conseguiu o acordo, ou mesmo que tenha chegado ao fim, porque será sempre mais célere do que no Tribunal Judicial, pudessem também executar a decisão e se calhar seria efetivamente também mais célere a resolução. Isto porque, desde logo, se o processo, ainda que o processo não siga para uma mediação, que a mediação seja afastada e siga a sua tramitação normal até a audiência de julgamento, é verdade que efetivamente conseguimos de uma forma muito mais rápida obter uma decisão, assim como pronto, entretanto, quando vamos executá-la, ela tem um mesmíssimo valor de uma qualquer sentença judicial condenatória. Portanto, tanto a sentença como a transação têm um mesmíssimo valor e, portanto, podem ser facilmente executados no Tribunal Judicial. É realmente, pronto, depois se calhar vamos demorar muito mais tempo, certamente, na execução. E isto porque basta que haja situações em que os prazos que temos nos judiciais são completamente diferentes daqueles que temos nos julgados de paz, não é? Portanto, após a PI, a outra parte tem 10 dias para contestar. Se houver reconvenção, que efetivamente só é admitida em situações excepcionais, quando se pretende obter a compensação de créditos ou uma benfeitoria ou despesas relacionadas até com a coisa que esteja a ser, cuja entrega esteja a ser pedida no caso das entregas de bens, os prazos são prazos curtos, são prazos realmente de 10 dias, de umas fases para as outras. A marcação de julgamento é relativamente rápida, não serão os 10 dias que estão previstos na lei, efetivamente não são, também não vamos acreditar que assim é, porque de facto não é. Muitas vezes o prazo é ultrapassado, como é óbvio, mas claramente conseguimos, num menor espaço de tempo, conseguimos uma decisão, sem dúvida nenhuma. Realmente, é como digo, tive diversas ações judiciais muito relacionadas com condomínios, não só no que diz respeito a cobranças, mas até questões de responsabilidade extracontratual, que foram resolvidas com alguma celeridade, sabendo perfeitamente que demoraria muito mais no Tribunal Judicial, teria muitíssimo mais custos também, sem dúvida nenhuma. Portanto, os clientes em geral ficaram agradados com a instância em si, e certamente terão que recorrer novamente, mais ainda nos dias de hoje, e por exemplo, reportando mais uma vez à questão dos condomínios, que me parece, de algumas das vezes que estive em julgados, quer no Porto, quer em Vila Nova de Gaia, continuam, ou pelo menos é a percepção com que fico, a ser os grandes utilizadores dos julgados de paz. Porque basta pensarmos nos dias de hoje, com os níveis de inflação com que estamos, com a crise financeira que estamos a atravessar e que certamente poderá vir a ter proporções mais graves,
as pessoas realmente, os condomínios não têm liquidez para fazer muitas vezes as suas cobranças e às vezes têm níveis de cobranças elevadíssimos para fazer. E não podem de maneira nenhuma, um condomínio que tenha que, por exemplo, cobrar valores a 10 condóminos que sejam, isso em termos de custos, entre advogado, taxas de justiça, agente de execução, portanto, todos os valores que têm que adiantar desde o início, estamos a falar de custos elevados. E muitas vezes os condomínios não têm efetivamente liquidez para o fazer. Ora, não podendo recorrer a um meio mais expedito, como seria, por exemplo, a injunção, e todos sabemos que o procedimento de injunção está vedado às ações de condomínios, não é? Tem que recorrer necessariamente ao julgado de paz. O que é que eu tenho a dizer também em relação a isso? É que é assim, há um problema com que certamente nos deparamos, que é, existem muito poucos julgados de paz. Por exemplo, Matosinhos, que é uma área que tem um nível habitacional grande, essencialmente Matosinhos Sul, tem ali imensos edifícios com alguns com cerca de 200 frações, e que têm com frequência fazer cobranças, entre outros tipos de ações. Portanto, não há um julgado de paz em Matosinhos, por exemplo, e é um concelho que abrange ali realmente uma área grande. Não há um julgado de paz em Matosinhos. A Maia não tem um julgado de paz. Portanto, temos o Porto, aqui ao lado a Trofa, penso que será um dos mais antigos até, será um dos que foram dos primeiros a serem abertos, mas de facto era preciso que se criassem mais julgados, era necessário, na minha perspectiva, que se investisse um pouco mais no pessoal que trabalha nos julgados, portanto, nos funcionários dos julgados de paz, que tanto quanto sei serão funcionários que serão destacados ou contratados pelas autarquias. Meios técnicos também me parece que têm muito poucos, portanto, em termos de meios informáticos, e que obviamente necessitariam, porque eu penso que realmente se isso fosse possível, haveria, e também haver uma maior divulgação acerca do trabalho que pode ser desenvolvido nos julgados e dos conflitos que ali podem ser resolvidos, com certeza que se calhar iria haver uma maior afluência de colegas aos julgados, com o intuito, obviamente, de resolverem as questões que lhes são apresentadas e de uma forma mais célere, de uma forma em que todos nós ficamos a ganhar. Essa é a verdade, não é só o cliente, nós próprios ficamos a ganhar porque resolvemos as questões com muito mais brevidade e, portanto, o cliente fica, obviamente, satisfeito. Portanto, é sem dúvida a minha opinião. Uma outra vantagem que eu vejo no julgado e que me parece que é algo que, lá está, para aquelas pessoas que não estão habituadas de maneira nenhuma à vivência do tribunal, que não estão habituadas e que se calhar nunca tiveram um processo na vida e pronto, ir a tribunal para elas é uma coisa terrível, nem dormem de noite a pensar que vão ser inquiridas e que está lá o juiz e tal, pronto. O facto de não haver aquele formalismo a que estamos habituados nos tribunais judiciais e que não é, digamos, pronto, para esse tipo de cliente não intimida tanto, há uma maior proximidade. O próprio juiz de paz tem a preocupação de utilizar uma linguagem simplista, uma linguagem que permite à pessoa que ali está perceber em concreto o que é que vão fazer, sem grandes floreados, digamos assim, sem grandes latinismos que eles não vão perceber com toda a certeza, e portanto, sem dúvida que se cria ali uma proximidade maior com a pessoa, e o cliente em si também
vai um bocadinho mais descontraído, com o devido respeito, obviamente, e com a dignidade que tem que ser conferida, quer ao seu juiz de paz, quer à instância em si, mas é sem dúvida menos intimidatório do que o ambiente pesado, ou mais pesado que se vive no tribunal judicial, não é? Eu penso que isso para quem está ali pela primeira vez, de facto fica mais tranquilo, pronto, e isso também ajuda, de alguma forma, muitas vezes até ajuda também a encarar o problema de uma outra forma e a conseguir-se chegar a bom porto. Pronto, isto assim do que me lembro e de realmente de algumas peripécias. Penso que neste momento, por exemplo, em termos de instalações, houve algumas mudanças. No início dos julgados de paz, eu recordo-me, por exemplo, os julgados de paz em Gaia eram num sítio absolutamente longínquo, que eu ainda hoje às vezes tenho dificuldade em dizer o nome porque digo mal, eu acho que é Seixezelo, portanto aquilo era assim nos confins. Eu recordo-me, Pedroso, exatamente, Pedroso, eu recordo-me de lá ir e de me perder quase todas as vezes que lá ia, porque não conseguia dar com aquilo, e as instalações eram nessa altura eram de facto muito más, portanto as instalações que terão sido fornecidas, pronto, para que o julgado se instalasse, não eram de facto as melhores, e aí eu recordo-me, e talvez tenha sido mesmo uma das primeiras vezes que recorri aos julgados, tratava-se de uma ação de anulação de uma deliberação de uma administração de condomínio, e tinha comigo um cliente, portanto um dos condóminos, que era um senhor engenheiro aeronáutico, uma coisa do género, que vinha da Alemanha, portanto habituadíssimo à organização dos alemães, e de repente quando entrou ali o senhor, eu pensei, bem, isto vai correr mal, porque de facto o senhor olhou para as instalações, pensou, será que estou mesmo num tribunal, o que é que será, o que é que será isto e tal, mas pronto, é assim, de qualquer das formas o julgamento correu bem. Demorou algum tempo, esse demorou algum tempo, mas correu bem e terminou bem, mas as instalações de facto não eram de todo as melhores, e isso também não ajuda a conferir a dignidade que nós queremos que realmente a instância tenha, e que os clientes se sintam seguros e que sintam que estão num local onde efetivamente a questão que estão a colocar à apreciação vai ser devidamente apreciada, julgada, etc. Entretanto, essas instalações já não devem existir, não sei se aquilo era de alguma junta ou o quê, sei que neste momento já mudou, porque eles já estão em Gaia mesmo, e com umas instalações completamente diferentes, não tem nada a ver. Mas era algo que se impõe também. Eu não conheço muitos, confesso, conheço o do Porto e conheço o de Vila Nova de Gaia. Em termos de... não conheço o da Trofa, nem outros aqui envolventes, portanto não faço ideia de como é que serão as instalações ou não, mas pronto, acho que não se deve, como se diz, não se deve julgar o livro pela capa, mas é importante que a pessoa entre e que se sinta minimamente acomodada num local onde sabe que a sua situação, a situação que a preocupa, vai ser julgada e vai ter ali um tratamento com o mínimo de dignidade. Portanto, acho que isso também será importante. E pronto, não sei se entretanto, penso que não me lembrarei assim mais nada. Uma questão que há pouco, eu penso que o Dr. Paulo não mencionou, e que é também possível fazer-se nos julgados, obviamente dentro dos limites da competência que estão previstos no artigo 9º da Lei 78 de 2001, e que tem a ver com a possibilidade de se instaurarem lá também procedimentos cautelares. Ou seja, não são só as ações, mas os procedimentos cautelares dentro daquelas matérias, obviamente, são também possíveis, e, portanto,
vezes, obviamente, nos judiciais também tem uma tramitação mais rápida, mas aqui mais rápido ainda, não é? Não sei se, entretanto... Ana, muito obrigada pela sua intervenção, que de facto foi muito esclarecedora e muito clara. Obrigada. E agora mesmo ver se há questões, até aproveitava e pegava nesta última questão. A taxa de justiça será mesmo nessa situação? Mesmo, portanto, independente das providências cautelares, mantém-se... É mesmo. Porque de facto é interessante e vantajoso, não é? Sim, sem dúvida. Eu acho que a questão o valor da taxa de justiça é realmente muito importante, porque é como digo, nós estamos a atravessar um período em que a inflação é brutal, em que as pessoas, um elevado número de pessoas não têm meios para recorrer à justiça porque as taxas são elevadíssimas, não é? A taxa que nós temos no judicial serão os 102 euros. As providências cautelares são 306 São 306, exatamente, que é uma brutalidade. Portanto, nem toda a gente tem meios para recorrer à justiça. Claro que, se calhar, também faria sentido, lá está, havendo um investimento maior nos julgados a todos os níveis, faria sentido, se calhar, também aumentar o nível de competências dos julgados, não é? Aumentar ali um bocadinho mais o leque de matérias que possam julgar. Porque se calhar, lá está, teriam também uma maior aderência, não é? E com isto acabaríamos todos também por, de alguma forma, contribuir para um descongestionar dos tribunais judiciais e para ao mesmo tempo evitarmos a morosidade de que toda a gente se queixa nos dias de hoje, não é? Eu estava aqui só a agradecer a duas colegas, sim. A doutora Ana Ruth Ferreira, que diz que as instalações de julgado de paz de Nova de Gaia agora ficam bastante próximas. Agora mudaram, sim. Facilita em termos de transportes. E a doutora Luciana Oliveira, que refere a portaria que tem um regime de cobrança das taxas dos julgados de paz. Muito obrigada a ambas por estas informações. Doutora Bílio, não sei se haverá alguma questão, não estou a ver aqui nada no Questions and Answers. Acho que não parece que haja alguma questão posta pelos colegas que estão assistidos. Então, eu vou aproveitar e vou continuar a ser abusada e vou colocar duas questões, quer para o Dr. Paulo, quer para a doutora Ana Sofia. Relativamente a estrutura nos tribunais judiciais é bastante, tem aquela formatação, portanto, a petição inicial, a contestação, eventualmente a reconvenção, réplica em casos se formos para o efeito notificados ou se houver a reconvenção. Nesta situação, vamos imaginar que temos, no julgado de paz, temos uma contestação com dedução de exceções. São discutidas em sede de mediação, qual é o tratamento, é notificada o requerente para se pronunciar, qual é o tratamento que tem este tipo de situações? Não sei se o Dr. Paulo quer começar. Não? Não, doutora Sofia, não, pode responder, se calhar terá uma experiência mais prática nessa questão. Pronto, isto em relação aos julgados, efetivamente a tramitação é mais simples, porque de facto temos muito menos articulados. Acontece com alguma frequência haver efetivamente dedução de exceções. Da experiência que tenho, aquilo que tem sucedido é que quando há dedução de exceções, há um convite por parte do Sr. Juiz de Paz no sentido de nos pronunciarmos relativamente a elas, exatamente como sucede no judicial, porque em bom rigor, também no judicial, e neste momento, com as alterações que tivemos no processo civil, nós também só poderíamos responder às exceções em bom rigor em audiência prévia, portanto, nessa altura, ou então no início do julgamento, caso não seja feita audiência prévia. Aqui será igual, porque na realidade, como nós temos a petição inicial e a contestação e depois não temos nenhuma fase de saneamento, não é? Não temos saneadores, não temos nada disso.
nos julgados, portanto, isso seria feito em audiência de julgamento. E muitas vezes o que acontece, à semelhança do que acontece no judicial, é que a bem da economia processual, inclusive, portanto, para se evitar que as partes venham responder nessa altura em audiência, ou que venham inclusivamente, por causa dessas exceções reduzidas, juntar nova documentação, porque também nos julgados de paz a documentação pode ser junta até à data da audiência, e para se evitar o adiamento, por norma, o juiz de paz convida a outra parte, portanto, convida o demandante a pronunciar sobre as exceções aduzidas. Isto, pronto, das experiências que tive, efetivamente. Quando se chega a julgamento, ou seja, a produção será até julgamento. A questão já estará resolvida, pois. Certo. E a colocar também, já agora, se me permite... Até porque, se me permite, temos vários colegas, por exemplo, acontece com frequência, como há pouco estava a dizer, por exemplo, Matosinhos não tem um julgado de paz, mas tem um nível de litigiosidade grande e, portanto, por vezes já há recurso aos julgados. Sendo certo que se recorre-se ao julgado de paz do Porto. E acontece, não acontece muitas vezes, porque há colegas que até entendem que é vantajoso e que realmente até se consegue resolver ali a situação, mas muitas vezes vem deduzir logo a exceção de incompetência, como é óbvio. E pronto, e lá vai o processo a reboque para o judicial. E já agora, isto vem na sequência de há uns tempos atrás nós organizamos também aqui na delegação um ciclo de conferências sobre direitos de consumo e contamos com a participação de um juiz árbitro, que é o Dr. Marcelino Abreu, que também é advogado em Barcelos. Ele disse uma coisa curiosa, que foi, ele uma vez teve necessidade, relativamente a questão era sobre umas obras, e ele diz, eu desloco-me, eu faço uma inspeção ao local. E realmente era algo que eu nunca tinha pensado. O Tribunal do Consumo, o juiz é deslocar-se ao local, fazer uma inspeção no local para o efeito. As julgados de paz também já teve essa experiência? Não, confesso que não. Depois também não pareceria esse tipo de iniciativa. Confesso que é assim. Pronto, nunca tive experiência, acredito que possa ser feito, mas nunca tive... É que aqui o doutor Alcino Moreira a dizer que sim, que não pronto. Era pela... Eu sei, por exemplo, que se porventura no processo alguma das partes pedir uma perícia, por exemplo, imaginemos até numa situação como estava a referir há pouco, de obras, de defeitos de empreitada, uma coisa do género. Portanto, se for pedida uma perícia, o processo vai ao judicial para que a perícia seja feita e depois, terminada essa parte da prova, os autos são devolvidos aos julgados. Certo. Sim, o que também realmente é interessante. Temos aqui a doutora Ana Ruth Ferreira, que diz que gostaria de colocar uma questão à doutora Ana Sofia, mas a doutora pedir para ver se ela... está aqui escrito. Na mediação, o senhor mediador tem conhecimento do litígio ou apenas sabe na hora? Daquilo que tenho visto, portanto, da experiência que tenho, penso que o mediador estuda o processo com antecedência, portanto, ele entrega o processo. Não sei se é com alguns dias de antecedência, se é no próprio dia, isso não sei dizer. Sei que efetivamente o mediador, quando vai fazer a mediação, tem conhecimento do processo, ou pelo menos demonstra ter conhecimento do processo. Muito obrigada. Aqui o Dr. Alcino Moreira também a referir que é comum a deslocação ao local e ir ao local nas divisões de terrenos. Pois, e faz sentido. Cada vez menos temos visto isso nos tribunais judiciais, em situações em que realmente era fundamental uma deslocação ao local. Muitas vezes não vão. Claro. Seria muito mais fácil, mas realmente é bom saber que também podemos ter essa solução e essa possibilidade. Sim, até porque em termos de competência, e se olharmos para o artigo 9, nós vemos que há ali uma série de ações que estão muito ligadas às questões dos direitos reais. Portanto,
deve ser certamente uma matéria que é muito tratada nos julgados e, portanto, faz todo sentido a ida ao local. Sim, temos aqui também a doutora Cristina Maria da Costa Rodrigues Poceiro, que diz que sim, fazem inspeções ao local, sempre que o juiz entende que é necessário, quer a requerimento, quer oficiosamente determinado. Portanto, de facto, é sempre é bom ter esta informação também, que realmente nós normalmente não pensamos em termos de, nestas soluções de resolução alternativa de litígios, claro. Estamos a pensar em termos deste tipo de soluções, não é? E diz que o mediador não tem acesso ao processo antes da mediação. Da mediação, bem, primeiro há uma sessão de pré-mediação, não é? Inicialmente há uma sessão de pré-mediação, depois é que as partes avançarão ou não para a mediação. Eu confesso que tinha a ideia de que eles tinham a oportunidade de estudar o processo. Quando a forma de conciliar as partes, né? Seria de facto importante o acesso prévio, que era as questões que se podem colocar, não é? Na petição ou na contestação, podem de facto exigir que haja... Sim, mas faz sentido por causa da questão da imparcialidade que está a falar o colega, de facto. Na própria mediação, ok. Mas aí seria, salvo erro, só se não houvesse acesso à contestação. Caso contrário, não se coloca a questão de imparcialidade se tiver acesso, é apresentada a contestação e simultaneamente, se eu percebi bem, simultaneamente é agendada a sessão para a mediação, certo? Eles são citados, portanto, depois da petição inicial, são citados para contestar querendo e é desde logo designada uma data para a sessão de pré-mediação, que depois podem querer afastar e dar nota disso logo na contestação ou não, ou comparecerem, não é? Ok, certo. Pronto. Nessa situação, sim, acho que se compreende que não haja... Provavelmente terá que ser mesmo caso a caso. E faz sentido, de facto o mediador será ali a pessoa mais neutral e imparcial que está no meio do processo, não é? Portanto, podia às vezes haver a hipótese de conhecer alguma das partes, assim de facto haverá imparcialidade ou garante-se a imparcialidade. Ou seja, o mediador não vê o processo nem conhece o conteúdo das peças, apenas tem conhecimento das pretensões. Pois, é isso, deve ter uma noção básica, digamos assim, pronto. As posições, mas não... Exato, tem uma noção básica. Foi um bocadinho essa ideia com que fiquei, pelo menos em algumas mediações, que realmente o mediador introduz, portanto, ou inicia, digamos que a conversa entre as partes, porque isso ficou a sensação de que teriam ali um conhecimento mínimo do que estava em causa. Agora, é normal que sejam apenas, pronto, essas noções básicas, se calhar o pedido e pouco mais, não sei. Muito bem. Eu penso que, não sei se haverá aqui alguma outra questão que os colegas queiram colocar. Doutor Paulo, aquelas questões que tinha lançado para eventual debate, alguma questão que queira desenvolver um bocadinho mais? Vamos aqui, peço desculpa, mais uma questão que foi posta agora. Sim. A Margarida Magalhães. Botar no processo do julgado de paz a hipótese de suspensão do processo ou não? Suspensão? Sim. Suspender o processo, penso que será essa a pergunta, no sentido das partes pensarem melhor para aqui. Sim, eu penso que isso não está previsto na legislação portanto, que regula o funcionamento dos julgados. Não está de todo. Aliás, contraria aquilo que é um dos princípios dos julgados de paz, não é? a economia e a celeridade processual. Assim,
podemos dar por encerrada está. Portanto, colocou, sendo suspensão da instância, pode ser deferido caso tenha em vista uma possível resolução do litígio por acordo. Sim, deve ser, pronto, exatamente como funciona, digamos que no judicial, não é? Portanto, há situações em que houve já até suspensões para trás e em que já não seria admissível uma ou outra, mas entretanto chega-se à conclusão de que se encontrou uma forma de resolver e o juiz até defere, portanto, se calhar é analisado de uma forma casuística e a requerimento das partes. E em termos de mediação, também diz aqui o Dr. Alcino Moreira, que é possível o mediador suspender por 30 anos. Sim. Isso eu também eu tive uma situação na mediação em que, pronto, ainda nessa fase, não na de julgamento, em que houve efetivamente uma suspensão. A outra parte pode eventualmente entender que Na altura, pode ser oportuno. Sim. Na altura tinha a ver até com a possibilidade de confirmar determinados valores que eram um bocadinho ambíguos e o próprio mediador marcou depois a sessão seguinte com um prazo mais alargado. Certo. Assim sendo, vamos então agradecer uma vez mais a vossa participação, a participação de todos os colegas, a disponibilidade que demonstraram a colaborar connosco. Foi um prazer, espero que na próxima vez possa ser nas nossas instalações aqui em Famalicão. Teremos muito gosto em vos receber em um evento aqui em Famalicão. Eventualmente, não posso ainda anunciar muito, mas no próximo dia 21 de maio, no âmbito das cerimónias da Semana do Advogado, haverá um evento também organizado pela Delegação de Famalicão em colaboração com o Conselho Regional do Porto. Portanto, reservem a data para 21 de maio, é o sábado, mas acho que valerá a pena e, portanto, também vão ser comunicados. E aproveitávamos também para avisar os colegas que no próximo dia 26 de abril, pelas 17 horas, voltamos a ter um webinar, desta vez sobre o crime de branqueamento em análise prática, e o orador será o Sr. Professor Dr. André Lamas Leite. Portanto, muito obrigada a todos. Doutora, deixe-me dizer que isto agora no final tivemos aqui uma surpresa, porque afinal tivemos uma senhora juiz de paz a assistir e a participar. Muito obrigada pela participação e aliás, agradeço imenso os esperando que de facto que ela tenha entendido aqui as nossas posições, nomeadamente a minha. De facto, sou sem dúvida adepta dos julgados de paz e acho que deve continuar, deve haver uma evolução em sentido positivo, porque acho que faz falta que haja outras instâncias alternativas para resolver litígios de uma forma mais célere, de uma forma mais simples, e em que realmente todos fiquemos a ganhar, não é? Pronto. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. E aqui todos os colegas que agora estão a participar, e estou também a revelar um bocadinho, que era o que nós queríamos, era ter um bocadinho de feedback dos colegas, e já agora, ainda por cima, tivemos aqui o bónus. É verdade. Do juiz de paz, para mostrar o quão importante e a solução que isto pode ser de facto, quer para um advogado, para um agente de execução e mesmo para os nossos clientes. Temos aqui uma alternativa interessante a propor. Há trabalho a fazer, mas penso que estaremos no bom caminho. Acho que sim. Uma vez mais, muito obrigada. Obrigado. Deus, boa tarde. Até breve, até uma próxima. Obrigada.